Olá, amigos, que todos tenham um dia com chuvas e bênçãos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quarta-feira, 1º de junho, a lição 10, ela tem como título Idolatria Prevalecente. Apesar de a proposta das pessoas da cidade de Siquém, pertencente aos cananeus, que viviam em idolatria, ser uma proposta assim aparentemente amorosa e harmoniosa, eles querendo reparar naquele incidente com a filha de Jacó chamada Diná, era também uma proposta assim muito perigosa, onde os siquemitas, viram naquela ocasião a possibilidade de um acordo, que favorecia seus próprios interesses. Uma união dos cananeus, com os filhos de Israel ou com a família de Jacó era para trazer assim vantagens a eles, financeiramente, e o principal, mais ainda, espiritual, que eles pretendiam. Aquela proposta, dos siquemitas representava uma grave ameaça, para a aliança de Deus, pois implicava-se uma mistura dos descendentes de Abraão com povos vizinhos idólatras. E era um alerta, que Deus já havia falado para Abraão e seus filhos, que eles não tivessem relacionamentos com eles. E já Jacó, ao vir de Harã, indo de volta para a casa, de seu pai Isaque, achou um belo lugar, com montanhas, belos rios, porém era divisa com o povo cananeu. E depois do problema inicial causado, por sua filha, pisando-se em terreno inimigo, trazendo problemas e acabando com a paz, de Jacó, junto com os cananeus, que haviam sido comprometidos, e piorando ainda mais que depois que os dois filhos de Jacó fizeram uma chacina, e Jacó temeu por sua vida. E após Jacó, em oração, reclamar para Deus, que está lá em Gênesis, seu capítulo 34, versículo 30, que ele havia perdido o sossego, Deus o exortou a deixar Siquém e retornar a Betel, a fim de que fosse renovada a aliança com ele e sua família. E Jacó reuniu toda a sua casa, os seus servos, e ordenou que qualquer ídolo que houvesse entre seus familiares fosse lançado para fora, jogado para fora e queimado. E ainda disse para eles que eles deveriam se purificar e mudar as suas vestes, para fazer essa purificação. E Jacó também explicou que ele faria um altar que ele havia assim feito de uma forma de agradecimento a Deus, porque ele, Deus, como gratidão, porque Deus havia o socorrido nas angústias e havia protegido e dado muitas bênçãos para ele. O fato é que nós precisamos, pelo poder e pela graça de Deus, eliminar a idolatria que há em nosso coração. E quando temos essa atitude, essa reação, nós somos agraciados com muitas bênçãos de Deus, porque Deus vê o nosso comprometimento com Ele. E daí a ordem divina para que Jacó retornasse a Betel
foi seguido assim de uma reforma e um despertamento espiritual no meio do povo. Que a Bíblia diz, então, olha que as Sagradas Escrituras dizem: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas, né, que lhes pendiam em orelhas. Está lá em Gênesis, o capítulo 35, versículo 4. Você vejam, aqui o povo de Deus já havia se contaminado com coisas dos povos cananeus, como ornamentos, pinturas, brincos, tudo isto, né? E Deus pede que Jacó já determinou que fosse eliminado tudo isto. E esse tipo assim de atitude representa uma purificação, uma demonstração de arrependimento e de desapego, né, às influências pagãs. Eles tinham que se livrar dos ídolos. E ao eles enterrarem e queimar aqueles objetos, Jacó deu início assim uma nova fase em sua família, assumindo assim um novo estilo de vida, onde um verdadeiro sacerdote se preocupa com todos os membros da família. E o Senhor Deus agradou com a atitude, né, de Jacó, e acabou aparecendo outra vez, né, para Jacó, abençoando e renovando a aliança que com ele um dia ele já havia feito. Na nossa mente, nós não podemos entender e aceitar que na família de Jacó poderia haver ídolos, né? Você veja, um exemplo é Raquel, né, que ele roubou ídolos da casa do seu pai e trouxe para dentro da casa de Jacó. E também, né, os filhos de Jacó, após eles saquearem, né, os cananeus e matarem aqueles que agrediram a sua irmã Diná, lá em Siquém, eles trouxeram para dentro de casa, né, um monte de ídolos e trouxeram para casa dentro de Jacó. E muitos dos nossos problemas assim da nossa igreja e na nossa vida, né, cristã resultam sim de uma vida com Deus às vezes incompleta. Nós temos que ter plena certeza de que tudo que temos e que nós devemos fazer até nós iniciarmos, né, a nossa vida cristã, e que às vezes nós estacionamos assim um determinado ponto na nossa vida espiritual e que nós necessitamos de melhorar, né? Não ficar estacionado, fazendo uma reforma espiritual na nossa vida. E quando todos nós damos essa continuidade, né, essa melhoria espiritual na nossa vida, em obedecer, né, os estatutos e as leis de Deus, e fazer o querer e a vontade, né, do Criador, assim, de maneira completa, íntegra, né, isso traz muitas bênçãos para nós. Deus reconhece que nós fizemos aquela melhoria e que estamos dispostos a transformar a nossa vida. O verdadeiro arrependimento não resulta assim em perdão dos pecados apenas, né, que nós cometemos assim no passado. Resulta em sim mudanças de vida no presente, atual, com atitudes de uma reforma plena e espiritual. E é por isso, né, que Jacó, como um líder, um sacerdote de sua casa, de sua família, ordenou esta purificação e a eliminação total dos ídolos dentro do seu lar.
Às vezes até nós criticamos, né, a idolatria do povo de Deus do passado, né? Pessoas que foram idólatras, mas nós não percebemos que às vezes a idolatria hoje segue o pecado mais comum do povo de Deus e que às vezes pode se encontrar dentro do nosso lar. Devemos entender que idolatria não é só assim um objeto ou a construção de uma imagem ou de um ídolo, né, para adorar, ou talvez fazer sacrifício, né? A idolatria hoje, ela se revela quando nós permitimos que qualquer coisa, qualquer atividade ocupe o lugar de Deus, porque Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. E às vezes nós estamos idolatrando nossa família, nosso carro, nossos bens, talvez o próprio trabalho, se colocando no lugar de Deus. Aí nós estamos fazendo um ídolo. Por isso que nós temos que refletir nas nossas atitudes e aonde nós estamos errando em termos de idolatria. Que você, meu amigo, minha amiga, possa observar os estatutos e mandamentos que estão nas Sagradas Escrituras. Porque nós temos que colocar somente Deus em primeiro lugar em tudo. Nós temos que amar somente a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. E o único mediador que nós podemos chegar ao céu é Jesus. E sabe por que Ele quer levar você para as mansões celestiais? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.